44. Enquanto falava, Sarin se preocupava com o que Espírito lhe dissera. Sem ela, os outros não tinham direito legítimo ao trono. A The Royal estava de mãos atadas. Eles poderiam apenas testemunhar indefesos enquanto Terry solidificava seu controle sobre a nobreza. Esperava receber notícias sobre a coroação de Terry no final do dia. Levou alguns instantes para que se desse conta da expressão de absoluta incredulidade que seu comentário causara em espírito. Ele caíra sentado em uma das cadeiras da sala com os olhos arregalados. Sarin se repreendeu por sua falta de tato. Era, no final das contas, sobre o rei de espírito que estava falando. Tanta coisa acontecera na corte nos últimos dias que perdera a sensibilidade. Sinto muito, Sarin falou. Isso foi um pouco brusco, não é? Iadon está morto? Espírito perguntou em voz baixa. Sarin assentiu. Acontece que ele estava envolvido com os mistérios de Yaskeri. Quando isso veio à tona, ele se enforcou em vez de encarar a vergonha. Não explicou seu papel nos acontecimentos. Não precisava complicar mais as coisas. Yaskeri, Espírito repetiu. Então seu rosto ficou sombrio e rangeu os dentes. Sempre achei que fosse um tolo, mas até onde chegou? Seu envolvimento. Estava sacrificando cozinheiras e criadas, Sarin disse, sentindo-se enjoada. Havia um motivo pelo qual tinha evitado falar sobre essas coisas. Espírito aparentemente percebeu sua palidez. Sinto muito. Está tudo bem, Sarin disse. No entanto, sabia que não importava o que mais acontecesse. Não importava onde fosse em sua vida. A visão sombria do sacrifício de Iadon sempre se esconderia em sua mente. Terry é rei, então? Espírito perguntou. Em breve, Sarin respondeu. Pode ser que já esteja coroado. Espírito balançou a cabeça. E o Duque Royal é mais rico e mais respeitado. Tinha que ter ocupado o trono. Já não é mais rico. Já não é o mais rico, Sarin explicou. Jordan está complementando os ganhos de Terry. É um simpatizante de Dorothy e temo que isso venha aumentando sua posição social. Espírito franziu o senho. Ser simpatizante de Dorothy torna alguém popular? Perdi muitas coisas, não é? Quanto tempo está aqui? 1 ano, Espírito respondeu sem cerimônias. Aquilo combinava com o que alguns dos outros novos elantrinos haviam contado para ela. Ninguém tinha certeza de quanto tempo Espírito estava na cidade, mas todos imaginavam que pelo menos 1 ano. Ele tomara o controle das gangues rivais das últimas semanas, mas não era o tipo de coisa que uma pessoa conseguisse sem muito planejamento e trabalho. Acho que isso responde como Terry conseguiu o apoio da guarda. Espírito murmurou. Sempre foi muito ansioso em apoiar o mais popular no momento. Sarin assentiu. Foram transferidos para a mansão do Duque um pouco antes de me jogarem aqui. Muito bem, Espírito falou. Você deve começar do princípio. Preciso do máximo de informação que consiga me dar. Então ela explicou. Começou com a queda da República Dula e a crescente ameaça iordânica. Contou sobre seu noivado com o príncipe Ralden e as incursões de Dorothy em Arelon. Conforme falava, se deu conta de que o espírito compreendia o clima político de Arelon com mais clareza do que ela julgava ser possível. Ele rapidamente captou as implicações da declaração póstuma de Iadon. Sabia muito sobre Jordan, embora não tivesse conhecimento exato do quão perigosos seus sacerdotes podiam ser. Estava mais preocupado com os soldados controlados por Wyrn. O mais impressionante era seu entendimento sobre vários lordes e nobres de Arelon. Sarin não precisava lhe explicar as personalidades e temperamentos deles. Espírito já os conhecia, de fato parecia compreendê-los melhor do que a própria Sarin. Quando ela o questionou sobre esse fato, simplesmente explicou que em Arelon era vital conhecer cada nobre com título de barão ou superior. Muitas vezes o único meio de um nobre menor melhorar de posição era fazendo acordos e contratos com os aristocratas mais ricos, pois eles controlavam os mercados. Uma única coisa além da morte do rei o surpreendeu. Você ia se casar com o Royal? Ele perguntou, incrédulo. Sarin sorriu. Tampouco posso acreditar. O plano foi concebido muito rapidamente. Royal? Espírito perguntou novamente. O velho malandro deve ter gostado imensamente de sugerir essa ideia. Eu acho o Duque um cavalheiro inquestionável, Sarin disse. Espírito a olhou com uma expressão que significava eu achava que você era melhor julgando as pessoas. Além disso, ela prosseguiu,
Ele não sugeriu, foi Shudden. Shudden? O espírito perguntou. Então, depois de pensar um momento, assentiu. Sim, parecia o tipo de conexão que ele faria, embora não consiga vê-lo mencionar a palavra casamento. Só o conceito de matrimônio o assusta. Não mais, Sareen afirmou. Ele e a filha de Erhan estão ficando muito íntimos. Shudden e Torina? O espírito perguntou, ainda mais desconcertado. Então encarou Sareen, estreitando os olhos. Espera um momento, como você ia se casar com Royal? Achei que já era casada. Com um morto, Sareen bufou. Mas seu contrato nupcial dizia que nunca poderia se casar novamente. Como sabe disso? Sareen perguntou, desconfiada. Você me disse há alguns minutos. Não, não disse. Claro que disse. Não disse, Gallagher? O grande Dula, que estava folheando o livro de política de Sareen, nem se deu ao trabalho de olhar para ele. Não olhe para mim, Sully. Não vou me meter nisso. De qualquer modo, o espírito falou, dando as costas para o amigo. Como ia se casar com Royal? Por que não? Sareen perguntou. Nunca conheci este tal de Rowden. Todos dizem que era um ótimo príncipe, mas o que devo a ele? Meu contrato com Arelon se dissolveu quando Iadon morreu. A única razão pela qual fiz o acordo antes de mais nada foi para conseguir um elo entre Arelon e minha terra natal. Por que deveria honrar um contrato com o morto quando poderia firmar um mais promissor com o futuro rei de Arelon? Então você concordou em se casar com o príncipe por política? O tom de voz dele pareceu magoado por algum motivo, como se o relacionamento dela com o príncipe herdeiro de Arelon refletisse diretamente em sua aristocracia. É claro, Sareen confirmou. Sou uma criatura política, espírito. Fiz o melhor para Theod, e pela mesma razão ia me casar com Royal. Ele assentiu, ainda parecendo um pouco melancólico. Então, eu estava na sala do trono, pronta para me casar com o Duque, Sareen prosseguiu, ignorando o melindre de espírito. Que direito ele tinha de questionar os motivos dela? E foi exatamente quando a Shald me alcançou. Bem aí? O espírito perguntou. Aconteceu no seu casamento? Sareen assentiu, repentinamente se sentindo muito insegura. Parecia que cada vez que estava prestes a encontrar alguém que ia aceitá-la, algo desastroso a afastava novamente. Galadon fez uma careta. Bem, agora sabemos por que ela não queria falar sobre o assunto, Colo. A mão de espírito encontrou o ombro de Sareen. Sinto muito. Já passou, Sareen disse, balançando a cabeça. Precisamos nos preocupar com a coroação de Terry. Com Iordan apoiando-o. Podemos nos preocupar com Terry, mas duvido que haja algo que possamos fazer. Se pelo menos tivéssemos um contato com o mundo exterior. Repentinamente envergonhado, os olhos de Sareen se dirigiram ao lugar onde Ash se escondia na escuridão, o Aeon quase invisível. Pode haver um meio, ela admitiu. O espírito olhou para cima quando Sareen fez um sinal para Ash. O Sion começou a brilhar. A luz do Aeon se expandiu até criar uma bola luminescente ao redor dele. Enquanto Ash flutuava sobre a mesa, Sareen deu um olhar envergonhado para o espírito. Um Sion? Ele disse, admirado. Não está bravo comigo por ter escondido? Sareen perguntou. O espírito riu. Com toda a honestidade, Sareen. Esperava que tivesse alguns segredos, mesmo que fosse apenas pelo motivo de tê-los. Sareen corou levemente, com um astuto comentário. Ash, vá até Ken e os demais. Quero saber o momento em que Terry se proclama rei. Sim, minha senhora, Ash disse, partindo. Rowden ficou em silêncio. Não fez nenhum comentário sobre a inexplicável falta de loucura da Shald do Sion, mas é claro que o espírito não podia saber que Ash era o Sion de Sareen. Esperaram em silêncio e Sareen não interrompeu os pensamentos de espírito. Dera-lhe uma massa esmagadora de informações e podia ver a mente dele processando-as por detrás de seus olhos. Ele também escondia coisas dela. Não que ela desconfiasse dele, quaisquer que fossem seus segredos, o espírito provavelmente achava que tinha uma boa razão para mantê-los. Ela estava tempo demais envolvida com política para considerar segredos uma ofensa pessoal. Isso não significava, é claro, que não iria tentar averiguar o que conseguisse. Até agora, Ash não fora capaz de descobrir nada sobre um segundo filho do governante da colônia Ian, mas o Sion estava muito restrito em seus movimentos. Ela permitira que ele se revelasse apenas para Ken e os outros. Sareen não sabia porque Ash havia sobrevivido enquanto os outros Sions não, mas não queria perder nenhuma vantagem potencial que a existência dele podia lhe dar. Aparentemente, percebendo que não iriam a lugar algum tão cedo, o Dula Galadon deu a volta em uma das cadeiras e se sentou. Então fechou os olhos e adormeceu. Ele podia ser extremamente pessimista, mas ainda era um Dula. Dizia-se que seu povo era tão tranquilo que podia dormir em qualquer posição e em qualquer momento. Sareen olhou o grandalhão. Galadon não parecia gostar dela, mas era tão determinadamente mal-humorado que ela não podia afirmar.
Ele parecia um poço de sabedoria algumas vezes, mas em outras áreas era completamente ignorante. E totalmente despreocupado com isso. Parecia levar tudo na esportiva, mas ao mesmo tempo reclamava de tudo. Quando Ash retornou, Sarin tinha voltado a sua atenção para o livro sobre mitos políticos. O Sion teve que fazer um som como se pigarreasse para que ela percebesse que estava ali. Espírito levantou a cabeça também, embora o Dula continuasse roncando até que seu amigo lhe deu uma cotovelada no estômago. Então, 3 pares de olhos se voltaram para Ash. Bem? Sarin perguntou. Está feito, minha senhora. O Sion informou. Terry é rei. 45. Radan estava parado sob a luz da lua no alto da muralha da cidade de Elantris, estudando o buraco com curiosidade. Uma das barreiras que bloqueavam as escadas estava quebrada, as tábuas soltas. O buraco era surpreendentemente similar ao que poderia ter sido feito por roedores elantrinos tentando escapar de seu ninho. Essa era uma das áreas da muralha mantida limpa pela guarda, e algumas pegadas de lodo na escada eram a prova de que aqueles de baixo haviam subido a muralha várias vezes. Radan se afastou da escada. Era provavelmente o único que sabia sobre o buraco. Elantris era agora vigiada por apenas 2 ou 3 guardas, e eles raramente ou nunca patrulhavam as ameias. Por enquanto, não contaria aos guardas sobre o buraco. Não se importava que os elantrinos escapassem da cidade. Não seriam capazes de ir a nenhum lugar. Sua aparência os delatava. Além disso, não queria incomodar as pessoas com preocupações sobre Elantris. Queria que permanecessem concentradas em seu novo rei e nas alianças que este anunciaria em breve. Continuou andando com Elantris à direita, Kay à esquerda. Uma pequena concentração de luzes brilhava na escuridão da noite. O Palácio Real, agora lar de Terry. A nobreza arelena, ansiosa por demonstrar sua devoção ao novo rei, comparecia em massa à cerimônia de coroação. Cada homem competia para provar sua lealdade. O pomposo ex-duque estava obviamente gostando de tanta atenção. Radan continuou sua caminhada pela noite tranquila. Seus passos ressoavam contra as pedras. A coroação de Terry ocorrera como esperado. O ex-duque, agora rei, era um homem fácil de entender. E homens que podiam ser entendidos podiam ser manipulados, que se divertisse por enquanto. Na manhã seguinte, chegaria a hora de pagar suas dívidas. Terry sem dúvida exigiria mais dinheiro de Radan antes de se unir ao Shu'Dareth. Terry se acharia esperto, supondo que a coroa lhe daria mais influência sobre Jordan. Radan, é claro, fingiria indignação pelas exigências financeiras, compreendendo todo o tempo, o que Terry não era capaz de entender. Poder não era riqueza, mas controle. O dinheiro era sem valor diante de um homem que se negava a ser comprado. O rei nunca entenderia que os Wyrns que exigia não lhe trariam poder, mas em vez disso o colocariam sob o poder de outro. Enquanto se empanturravam de moedas, Harrowlon escaparia por entre seus dedos. Radan balançou a cabeça, sentindo-se levemente culpado. Usava Terry porque o rei em si se tornara uma ferramenta maravilhosa. Contudo, não havia conversão na coroa de Terry, no coração de Terry, nenhuma aceitação verdadeira de Iadeth ou de seu império. As promessas de Terry seriam tão vazias quanto o poder de seu trono, e ainda assim, Radan o usaria. Era lógico, e como Radan viera a entender, a força de sua fé estava na lógica. Terry podia não acreditar, mas seus filhos, educados na fé Dorothy, acreditariam. A conversão falsa de um homem produziria a salvação de um reino. Enquanto caminhava, Radan sentia os olhos constantemente atraídos pelas ruas escuras de Elantris. Tentava focar seus pensamentos em Terry e na iminente conquista de Arryn, mas outro assunto assaltava sua mente. A contragosto, Radan admitia para si mesmo que havia querido caminhar pela muralha de Elantris naquela noite por mais de uma razão. Estava preocupado com a princesa. A emoção incomodava, é claro, mas não negava o que sentia. Sarin havia sido uma maravilhosa oponente, e ele sabia o quão perigosa Elantris podia ser. Estava consciente disso quando deu a ordem de envenená-la, determinando que o risco valia a pena. Depois de 3 dias, no entanto, sua resolução começava a vacilar. Necessitava que ela vivesse por mais de um motivo. Então Radan observava as ruas, desejando vê-la lá embaixo e consolar sua consciência, dizendo a si mesmo que ela estava ilesa.
É claro que não viu nada do tipo. De fato, não parecia ter nenhum alantrino nos arredores esta noite. Rhoden não sabia se haviam simplesmente ido para outras partes da cidade, ou se o lugar se tornara tão violento que haviam destruído uns aos outros. Pelo bem da princesa, esperava que a segunda opção não fosse a certa. Você é o Bjorn Rhoden? Uma súbita voz falou. Rhoden se virou procurando o homem que se aproximara sem ser visto ou ouvido. Um Sion pairava diante dele, brilhando vibrantemente na escuridão. Rhoden apertou os olhos, lendo o Aeon em seu centro. Dio. Sou, Rhoden disse, cauteloso. Venha parte de meu mestre, Rei Eventeo de Diod. O Sion disse, com voz melodiosa. Ele deseja falar com você. Rhoden sorriu. Havia se perguntado quanto tempo levaria até que Eventeo tentasse contatá-lo. Estou ansioso para ouvir o que Sua Majestade tem a dizer. O Sion pulsou enquanto sua luz se condensava, esboçando o rosto de um homem com cara redonda e papada. Vossa Majestade, Rhoden disse com um aceno leve de cabeça. Como posso servi-lo? Não há necessidade de cortesias inúteis, Bjorn. Eventeo falou terminantemente. Sabe o que quero? Sua filha? O rei assentiu. Sei que de algum modo você tem poder sobre essa doença. O que seria necessário para que curasse Sarin? Não tenho nenhum poder, eu mesmo, Rhoden disse, com humildade. Foi meu senhor Yadeth quem realizou a cura. O rei fez uma pausa. Então, o que seria necessário para que seu Yadeth curasse minha filha? O senhor poderia ser persuadido se lhe desse algum tipo de encorajamento, Rhoden falou. Os infiéis não recebem milagres, Vossa Majestade. O rei Venteu abaixou lentamente a cabeça. Ele obviamente sabia o que Rhoden exigia. Devia amar muito sua filha. Será como diz, sacerdote. Reventeu prometeu. Se minha filha sair em segurança desta cidade, eu me converterei ao Shul'Dareth. Sabia que isso aconteceria de qualquer maneira. Rhoden sorriu abertamente. Verei se posso encorajar o Sr. Yadeth a devolver a princesa, Vossa Majestade. Reventeu assentiu. Seu rosto era de um homem derrotado. O Sion encerrou o contato e saiu flutuando sem outra palavra. Rhoden sorriu. A peça final de seu plano se encaixando. Reventeu tomar uma decisão sábia. Dessa maneira, pelo menos, conseguia exigir algo em troca de sua conversão, mesmo que fosse algo que teria recebido de qualquer maneira. O Bjorn contemplou Elantris mais ansioso do que nunca, de que Sarin voltasse para ele ilesa. Começava a parecer que nos próximos meses seria capaz de entregar ao Wyrm não uma nação pagã, mas duas. (46) Houve ocasiões em que Rhoden desejou a morte de seu pai. O príncipe vira o sofrimento do povo e sabia que o rei era o culpado. Iadon provara ser falso em seu êxito e implacável em sua determinação de esmagar os outros. Ficara satisfeito em ver os nobres brigarem enquanto seu reino desmoronava. Arelon ficaria melhor sem o rei Iadon. Mesmo assim, quando as notícias da morte de seu pai chegaram, Rhoden descobriu que suas emoções eram traiçoeiras. Seu coração queria esquecer o Iadon dos últimos 5 anos e se lembrar do Iadon de sua infância. Seu pai fora o mercador de mais sucesso em toda Arelon, respeitado por seus conterrâneos e amado por seu filho. Parecia um homem honrado e forte. Parte de Rhoden sempre seria este menino que viu o pai como o maior de todos os heróis. Duas coisas o ajudaram a esquecer a dor da perda: Sarin e os Aeons. Quando não estava com um, estava com os outros. Nova Elantris já funcionava por conta própria. As pessoas encontravam seus próprios projetos para se manterem ocupadas e raramente havia disputas que exigiam sua atenção. Então ele ia para a biblioteca com frequência, desenhando Aeons enquanto Sarin estudava. Surpreendentemente, há pouca informação sobre a Yori moderna, Sarin disse, espiando as folhas de um livro tão grande que quase precisara da ajuda de Rhoden para carregá-lo. Talvez ainda não tenha encontrado o livro certo, Rhoden disse, enquanto traçava o Aeon Ehe. Ela estava sentada na mesa de sempre, com uma pilha de livros na cadeira ao lado e ele em pé, de costas para a parede, praticando uma nova série de modificadores de Aeons. Talvez, Sarin respondeu, pouco convencida. Tudo aqui parece ser sobre o Antigo Império. Apenas aquele livro de reconstrução histórica menciona Jordan dos últimos 100 anos. Eu imaginava que os elantrinos tivessem estudado outras religiões com atenção, ainda que fosse só para saber o que enfrentavam. Pelo que vejo, os elantrinos não se importavam
na realidade com competição. Roden disse enquanto falava. Seu dedo deslizou levemente, rompendo a linha. O Aeon permaneceu no ar por um momento e depois desvaneceu. Seu erro invalidou toda a construção. Suspirou antes de prosseguir sua explanação. Os elantrinos imaginavam que eram tão obviamente superiores a tudo mais que não precisavam se preocupar com outras religiões. A maioria deles nem se importava se eles eram venerados ou não. Sarin ponderou o comentário. Então olhou novamente para o livro, afastando o prato vazio de sua cota de comida da tarde. Rowden não lhe dissera que aumentava a porção dela, assim como fazia com cada recém-chegado. Durante a primeira semana, aprendera com a experiência que reduções graduais de comida ajudavam a mente a se acostumar com a fome. Começou a desenhar novamente, mas depois de um momento, a porta da biblioteca se abriu. Ele ainda está lá em cima? Roden perguntou quando Galadon entrou. Colo, Udula respondeu. Ainda está berrando para seu deus. Você quer dizer rezando? Galadon deu de ombros e se aproximou para se sentar perto de Sarin. Se supõe que um deus seja capaz de ouvi-lo, não importa o quão baixo alguém fale. Sarin ergueu os olhos do livro. Estou falando sobre Bjorn? Roden assentiu. Está no alto da muralha, em cima dos portões desde esta manhã. Aparentemente está pedindo que seu deus nos cure. Sarin se sobressaltou. Que nos cure? Algo assim, Roden confirmou. Não podemos ouvi-lo muito bem. Curar Elantris? Isso é uma mudança. Seus olhos ficaram desconfiados. Roden deu de ombros, continuando a desenhar. Galadon selecionou um livro sobre agricultura e começou a procurar algo nele. Fazia uns dias que tentava idealizar um método de irrigação que funcionasse em suas circunstâncias particulares. Alguns momentos mais tarde, quando estava quase completando o Aeon e seus modificadores, Roden percebeu que Sarin havia abaixado seu livro e o observava com interesse. O escrutínio o fez errar novamente, e o Aeon desapareceu antes que percebesse o que tinha feito. Ela continuou olhando para ele quando levantou a mão para recomeçar o Aeon R. O que foi? Ele perguntou por fim. Seus dedos desenharam instintivamente os 3 primeiros traços, a linha superior, a linha lateral e o ponto no centro que eram o início de todo o Aeon. Você está desenhando o mesmo Aeon há mais de 1 hora, ela observou. Quero fazê-lo corretamente, mas você fez pelo menos 1 dúzia de vezes seguida. Roden deu de ombros. Me ajuda a pensar. Em que? Ela perguntou, curiosa, aparentemente cansada do antigo império por algum tempo. Ultimamente, sobre o próprio Aeondor. Entendo a maior parte da teoria agora, mas ainda não estou nem perto de descobrir o que bloqueou o Dor. Sinto que os Aeons mudaram, que os velhos padrões estão levemente errados, mas não consigo nem começar a imaginar o que teria acontecido. Talvez haja algo errado com a Terra, Sarin disse, despreocupada, inclinando a cadeira para trás de modo que suas pernas se levantaram do chão. O que quer dizer? Bem, Sarin especulou. Você disse que os Aeons e a Terra estão ligados, embora até eu pudesse ter dito isso para você. Hã? Roden perguntou, sorrindo enquanto desenhava. Sua formação como princesa incluía algumas lições secretas de magia elantrina? Não, Sarin respondeu, jogando a cabeça dramaticamente, mas incluía a formação em Aeons. Para começar cada Aeon, faça um desenho de Arelon. Aprendi quando era pequena. Roden se deteve, mantendo a mão parada no meio do desenho. Diga novamente. Como? Sarin perguntou. Era só um artifício bobo que meu professor usava para me fazer prestar atenção, vê? Cada Aeon começa do mesmo jeito, com uma linha no alto, representando a costa, uma linha lateral que parece as montanhas, Atad, e um ponto no meio que é o lago Alonoe. Galadon se levantou, aproximando-se para olhar o Aeon ainda brilhante de Roden. Ela está certa, Sully. Parece com Arelon. Seus livros não falam nada sobre isso? Não, Roden disse, assombrado. Bem, afirmam que há uma conexão entre os Aeons e Arelon, mas nunca mencionaram que os caracteres na verdade representem a Terra. Talvez o conceito seja elementar demais. Galadon pegou seu livro, desdobrando algo na parte de trás. O mapa de Arelon. Continue desenhando, Sully. Caso contrário, esse Aeon vai desaparecer. Roden obedeceu, obrigando seu dedo a se colocar em movimento.
Galadon ergueu o mapa e Sarin foi para o lado do Dola. Contemplaram o brilhante Aeon através do fino papel. Doloken, Galadon exclamou. Sully, as proporções são exatamente as mesmas. Até se inclinam do mesmo modo. Rowden terminou o Aeon com o último traço. Juntou-se aos outros dois, observando o mapa, e depois encarou Sarin. Mas o que está errado, então? As montanhas ainda estão lá, assim como a costa e o lago. Sarin deu de ombros. Não olhe para mim. Você é o especialista. Não consigo nem fazer a primeira linha direito. Rowden se voltou para o Aeon. Alguns segundos depois, o caractere piscou levemente e desapareceu. Seu potencial foi bloqueado por algum motivo inexplicável. Se a hipótese de Sarin era correta, então os Aeons eram ainda mais intimamente ligados a Arelon do que havia imaginado. O que quer que tenha detido o Aeondor deveria ter afetado a Terra também. Ele se virou, a fim de elogiar Sarin pela dica. Contudo, as palavras ficaram presas em sua garganta. Algo estava errado. As manchas escuras da pele da princesa estavam da cor errada. Era uma mistura de azuis e púrpuras, como hematomas, e parecia desaparecer diante dos olhos dele. Misericordioso Dome, Rowden exclamou. Galadon, olhe para ela. O Dola se virou, alarmado, e seu rosto mudou de preocupado para espantado. O que foi? A princesa quis saber, olhando nervosa para eles. O que fez, Sully? Galadon perguntou. Nada, Rowden insistiu, olhando para o lugar em que o Aeon estivera. Alguma outra coisa deve tê-la curado. Então ligou os pontos. Sarin nunca fora capaz de desenhar Aeons, reclamava de sentir frio, e ainda insistia que seus ferimentos não doíam. Rowden esticou o braço e sentiu o rosto de Sarin. Sua carne estava morna, morna demais, até mesmo para uma nova elantrina cujo corpo ainda não esfriara completamente. Tirou o lenço da cabeça dela com dedos trêmulos e sentiu o cabelo loiro quase invisível em seu crânio. E dos domes, sussurrou. Então a segurou pela mão e a tirou da biblioteca. Espírito, não entendo, ela protestou, quando entraram no pátio diante dos portões de Elantris. Você nunca foi Elantrina, Sarin, ele disse. Era um truque, o mesmo que o Bjorn usou para parecer um Elantrino. De algum modo, Rowden fez com que parecesse que você tinha sido alcançada pela Shaud, quando isso não acontecera. Mas, ela objetou. Pense, Sarin, Rowden disse, virando-a para que o encarasse. O Bjorn rezava na muralha acima deles. Sua voz soava distorcida pela distância. Seu casamento com Royal teria colocado um oponente do Shu'Dara no trono. Rowden tinha que deter o matrimônio, e fez do modo mais embaraçoso que pôde imaginar. Você não pertence a este lugar. Ele a empurrou pelo braço novamente, tentando levá-la até os portões. Ela resistiu, puxando o corpo com força equivalente. Não vou embora. Rowden se virou, surpreso. Mas você tem que ir. Aqui é Elantris, Sarin. Ninguém quer estar aqui. Eu não me importo. Ela insistiu, a voz desafiante e firme. Vou ficar. Arelon precisa de você. Arelon ficará melhor sem mim. Se eu não tivesse interferido, Iadon ainda estaria vivo, e Terry não estaria no trono. Rowden ficou em silêncio. Queria que ela ficasse, ansiava que ficasse, mas faria o que tivesse que fazer para tirá-la de Elantris. A cidade era a morte. Os portões estavam se abrindo. O Bjorn reconhecera sua presa. Sarin encarou Rowden com os olhos arregalados. A mão estendida na direção dele. As manchas estavam quase desaparecidas agora. Estava linda. Acho que podemos nos dar ao luxo de alimentá-la, princesa. Rowden disse, tentando falar com dureza. Acha que desperdiçaremos comida com uma mulher que não é uma de nós? Isso não vai funcionar, espírito, Sarin replicou. Posso ver a verdade em seus olhos. Então acredite nesta verdade, Rowden disse. Mesmo com racionamento severo, Nova Elantris tem comida o suficiente só para mais algumas semanas. Estamos cultivando, mas serão necessários meses até que possamos colher. Durante esse tempo, passaremos fome. Todos nós, homens, mulheres e crianças, vamos morrer de fome, a menos que alguém de fora nos traga mais suprimentos. Ela hesitou, então se pôs nos braços dele, apertando-o contra seu peito. Maldito seja, sussurrou, que Dome o amaldiçoe. Arelon precisa de você, Sarin. Ele sussurrou de volta. Se o que diz está certo, e há um simpatizante ordênico do trono, não resta muito tempo para Elantris. Sabe o que os sacerdotes Dareth farão conosco se tiverem a chance. As coisas foram muito mal em Arelon, Sarin, e você é a única em quem confio para consertá-las. Ela olhou os olhos dele. Vou voltar.
Homens vestidos de amarelo e marrom os rodearam, separando-os, empurraram Rowden para o lado e ele escorregou no lodo dos paralelepípedos enquanto levavam Sareen. Rowden foi deixado deitado de costas, sentindo a sujeira embaixo de seu corpo, enquanto contemplava um homem vestido em uma armadura vermelha sangue. O Gyorn ficou parado em silêncio por um momento, então se virou e seguiu Sareen pela cidade. Os portões se fecharam atrás dele. (47) As portas se fecharam com estrondo. Desta vez, não trancaram Sareen em Elantris, mas fora dela. As emoções atingiam sua alma como uma matilha de lobos furiosos, cada uma delas exigindo sua atenção. 5 dias antes, pensara que sua vida estava arruinada. Pedira, rezara e implorara a Dome que a curasse. Agora, pegava-se desejando regressar à sua danação, desde que o espírito estivesse ali. Dome, no entanto, tomara a decisão por ela. O espírito estava certo. Não podia viver na cidade, assim como ele não podia viver fora dela. Seus mundos, as exigências de seus corpos eram muito diferentes. Uma mão pousou em seu ombro, saindo de seu torpor. Sareen se virou. Não havia muitos homens altos o suficiente para que ela tivesse que dobrar o pescoço para ver seu rosto. Rowden. Yadeth a conservou, princesa, disse com uma voz levemente carregada de sotaque. Sareen afastou o braço dele. Não sei como fez isso, sacerdote, mas de uma coisa tenho certeza. Não devo nada ao seu Deus. Seu pai pensa diferente, princesa, Rowden disse com expressão dura. Para um homem cuja religião afirma que espalha a verdade, sacerdote, suas mentiras são surpreendentemente vulgares. Rowden sorriu levemente. Mentiras? Por que não vai e conversa com ele? De certo modo, poderíamos dizer que você nos deu Theod. Converta o rei, e frequentemente o reino também se converte. Impossível, Sareen disse, ficando insegura. Gyorns eram em geral muito hábeis para dizer mentiras diretas. Você luta com sabedoria e inteligência, princesa, Rowden disse, dando um passo devagar para frente e estendendo sua mão enluvada. Mas a verdadeira sabedoria sabe quando é inútil continuar lutando. Tenho Theod e Arelon logo será minha também. Não seja como a cotovia de pedra, sempre tentando abrir um buraco na areia da praia e sempre sabendo que seu trabalho será destruído pela maré. Abrace o Shu'Dareth e deixe que seus esforços se tornem mais do que vaidade. Morrerei antes disso. Já morreu, o Gyorn assinalou, e eu a trouxe à vida. Deu outro passo adiante e Sareen retrocedeu, levando as mãos ao peito. O aço açoitou a luz do sol e repentinamente a ponta da espada de Eondel estava no pescoço de Rowden. Sareen sentiu que era envolvida por braços enormes e poderosos. Uma voz áspera gritava de alegria perto dela. Abençoado seja o nome de Dome, que louvou, levantando-a do chão com seu abraço. Abençoado seja o nome de Yadeth, Rowden disse. A ponta da espada ainda pressionava sua pele. Dome a deixou para que apodrecesse. Não diga mais nada, sacerdote, Eondel disse, ameaçando-o com a espada. Rowden bufou, então, movendo-se mais rapidamente do que os olhos de Sareen eram capazes de acompanhar, o Gyorn se inclinou para trás e afastou a cabeça do alcance da espada. Chutou ao mesmo tempo, golpeando a mão de Eondel com o pé e jogando a arma longe. Rowden rodopiou, a capa carmesim esvoaçante e a mão vermelho sangue pegou a espada no ar. O aço refletiu a luz do sol enquanto Rowden brandia a arma. Quebrou sua ponta nos paralelepípedos, segurando-a como um rei faria com seu cetro. Então deixou-a cair e a empunhadura foi parar novamente na mão aturdida de Eondel. O sacerdote deu um passo, deixando o confuso general para trás. O tempo se move como uma montanha, Sareen. Rowden sussurrou, tão perto que a placa peitoral de sua armadura quase roçou no braço protetor de Ken. Vem tão lentamente que a maioria nem percebe sua passagem. Mesmo assim, esmagará todos aqueles que não saírem da frente. Dito isso, deu meia volta. A capa esvoaçava contra Eondel e Ken enquanto partia. Ken observou Rowden ir embora com os olhos cheios de ódio. Finalmente se virou para Eondel. Vamos, general. Vamos levar Sareen para casa para descansar. Não há tempo para descansar, tio, Sareen disse. Preciso que reúna nossos aliados. Devemos nos reunir assim que possível. Ken ergueu uma sobrancelha. Haverá tempo suficiente para isso mais tarde, Anne. Você não tem condições. Tive ótimas férias, tio, ela declarou, mas há trabalho a ser feito.
Talvez, quando estiver terminado, eu seja capaz de escapar de volta para Elantris. Por enquanto, temos que nos preocupar em impedir que Terry entregue nosso país para Wyrn. Envio mensageiros para Royal e Eren. Quero encontrá-los o mais rápido possível. Seu tio parecia totalmente estupefato. Bem, ela parece estar bem, Elendel observou, sorrindo. As cozinheiras da casa de seu pai haviam aprendido uma coisa. Quando Sarene queria comer, ela podia comer. É melhor ir mais rápido, prima, Lucal disse quando ela terminou o quarto prato. Quase parecia que você tinha tempo para saborear este aí. Sarene o ignorou, fazendo sinal a Ken para que lhe trouxesse o próximo a Sepip. Haviam-lhe dito que, se alguém passasse fome por tempo suficiente, o estômago encolhia, reduzindo a quantidade de comida que a pessoa podia comer. Quem inventara essa teoria teria arrancado os cabelos em desespero se tivesse visto Sarene. Estava sentada na mesa de frente para Lucal e Royal. O velho ancião acabara de chegar e quando viu Sarene, ela acreditou por um instante que ele fosse cair de costas pela surpresa. Em vez disso, murmurou uma oração a Domi, sentando-se sem dizer uma palavra na cadeira de frente para ela. Posso dizer honestamente que nunca vi uma mulher comer tanto, o Duque Royal disse, apreciativamente. Ainda havia uma pitada de incredulidade em seus olhos enquanto a encarava. Ela é uma gigante tealdena, Lucal falou. Acho que não é justo fazer comparações entre Sarene e as mulheres normais. Se não estivesse tão ocupada comendo, eu daria uma resposta para isso, Sarene falou, agitando o garfo para eles. Não perceberam quão faminta estava até entrar na cozinha de Ken, onde os aromas de banquetes passados flutuavam no ar como uma agradável bruma. Só agora apreciava como era útil ter um chefe internacional como tio. Ken entrou com um tacho repleto de carne mal passada e vegetais no molho vermelho. É Haidomo Mai indonês. O nome significa carne com pele feroz. Você tem sorte que eu tinha os ingredientes apropriados. A pimenta Rydell indonesa deve ser uma colheita péssima na estação passada. E ficou em silêncio enquanto Sarene começava a se servir da carne. Você não se importa, não é? Perguntou, com um suspiro. Poderia ter cozinhado em água de lavar prato e daria no mesmo para você. Eu entendo, tio, Sarene falou. Você sofre por sua arte. Ken se sentou e contemplou os pratos vazios espalhados pela mesa. Bem, você realmente herdou o apetite da família. Ela é uma menina grande, Luca falou. Precisa de muito combustível para manter este corpo em movimento. Sarene o olhou entre uma mordida e outra. Ela não vai parar? Ken perguntou. Estou ficando sem suprimentos. Na verdade, Sarene disse, acho que isso basta. Não sabem o que era estar lá dentro, cavaleiros. Eu realmente me diverti, mas não havia muito o que comer. Estou surpreso que tivesse alguma coisa. Luca comentou. Os elantrinos gostam de comer. Mas, na verdade, eles não precisam, Ken falou. Então podem se dar ao luxo de estocar. Sarene continuou comendo sem olhar seu tio ou seu primo. Sua mente, no entanto, se deteve. Como sabiam tanto sobre Elantris? Quaisquer que fossem as condições, princesa, Royal disse. Agradecemos Domi por seu milagroso regresso. Não é tão milagroso quanto parece, Royal, Sarene falou. Alguém contou quantos dias Raden ficou em Elantris? 4 ou 5 dias, Lucal respondeu, depois de pensar um momento. Estou disposta a apostar que foram 5 dias, exatamente o mesmo tempo que se passou entre o momento em que me jogaram ali dentro e... Estou disposta a apostar que foram 5 dias, exatamente o tempo que se passou entre o momento em que me jogaram ali dentro e o que foi curada. Royal assentiu. O Gyorn tem algo a ver com isso. Já falou com seu pai? Sarene sentiu o estômago embrulhar. Não. Vou fazer isso em breve. Houve uma batida na porta e alguns momentos depois, Elendel e Shudden entraram. O jovem indonês havia saído para cavalgar com Torina. Quando entrou, o rosto do jovem barão se iluminou com um amplo sorriso pouco típico dele. Tínhamos que saber que voltaria, Sarene. Se alguém pode ser mandado para o inferno e voltar intocado, este alguém é você. Não exatamente intocada, Sarene falou, erguendo a mão para sentir seu crânio sem cabelos. Encontrou alguma coisa? Aqui, minha senhora, Elendel disse, estendendo uma peruca curta loira. Foi o melhor que consegui encontrar. As outras eram tão grossas que juraria que eram feitas de crina de cavalo. Sarene observou a peruca com um olho crítico. Mal cobriria seus ombros, mas era melhor do que ficar careca. Em sua estimativa, seus cabelos eram a maior perda de seu exílio, sendo necessários anos para crescerem até seu comprimento decente.
Pena que ninguém pegou meu cabelo, ela disse, deixando a peruca de lado até ter tempo para colocá-la adequadamente. Não esperávamos exatamente seu retorno, prima, Luca observou, espetando os últimos pedaços de carne do tacho. Provavelmente ainda estava preso ao seu véu quando o queimamos. Queimaram? Um costumeiro heleno, Ken explicou. Quando alguém é atirado em Elantra e seus pertences são queimados. Tudo? Sarin perguntou, com um fio de voz. Temo que sim, Ken respondeu, embaraçado. Sarin fechou os olhos, suspirando. Não importa, disse, olhando para eles. Onde está Erhan? No palácio de Terry, Royal contou. Sarin franziu o senho. O que ele está fazendo lá? Ken deu de ombros. Imaginamos que devíamos mandar alguém, ao menos, para tentar uma abertura com o novo rei. Vamos ter que trabalhar com ele. Então devíamos ver que tipo de cooperação podemos esperar. Sarin olhou seus companheiros. Apesar da óbvia alegria em vê-la, ela sentia algo em suas expressões. Derrota. Haviam trabalhado tanto para manter Terry longe do trono e haviam falhado. Interiormente, Sarin reconhecia que sentia em parte a mesma emoção. Sentia-se enjoada, não conseguia decidir o que queria. Tudo estava tão confuso. Felizmente, seu senso de dever lhe proporcionava uma direção. Espírito estava certo. Erlon estava em sério perigo. Não queria nem pensar nas coisas que Raden dissera sobre seu pai. Só sabia que, não importava o que mais acontecesse, tinha que proteger Erlon, para o bem de Elantris. Falam como se não tivesse nada que pudéssemos fazer sobre a reivindicação do trono de Terry, Sarin disse para a sala em silêncio. O que podemos fazer? Luca perguntou. Terry foi coroado e a nobreza o apoia. Assim como Ern, Sarin recordou. Mandar Erhan é uma boa ideia, mas duvido que vão encontrar alguma leniência no reino de Terry. Para nós ou para o resto de Erlon, meus senhores, Rauden devia ter sido rei, e eu sou a esposa dele. Sinto-me responsável por seu povo. As pessoas sofreram com Iadon. Se Terry entregar este reino a Ern, então Erlon se transformará em outra província iordênica. O que quer dizer, Sarin? Shadan perguntou. O que temos que agir contra Terry. Fazer qualquer coisa que estiver ao nosso alcance. A mesa ficou em silêncio. Finalmente, o Rael falou. Isso é diferente do que estávamos fazendo antes, Sarin. Todos nós nos opunhamos a Iadon, mas não planejávamos removê-lo. Se agirmos contra Terry, então seremos traidores da coroa. Traidores da coroa, mas não do povo, Sarin argumentou. Em Theod, respeitamos o rei porque ele nos protege. É uma barganha, um acordo formal. Iadon não fez nada para proteger Erlon. Não formou nenhum exército para manter Iordan afastado. Não criou nenhum sistema legal para garantir que seus súditos fossem tratados com justiça. E não fez nada para cuidar do bem-estar espiritual desta nação. Meu instinto me avisa que Terry será ainda pior. Rel suspirou. Não sei, Sarin. Iadon derrubou os elantrinos para tomar o poder. E agora você sugere que façamos a mesma coisa. Quanto esse país pode suportar antes de se fazer em pedaços? Quantas manipulações de Raden acha que o país pode aguentar? Sarin perguntou diretamente. Os lords reunidos olharam uns para os outros. Deixe-nos dormir com isso, Sarin. Shadan solicitou. Você fala de questões difíceis que não devem ser tratadas sem meditação cuidadosa. De acordo, Sarin cedeu. Também precisava descansar esta noite. Pela primeira vez em quase uma semana, não ia passar frio enquanto dormia. Os lords assentiram, levantando-se para tomarem seus caminhos. Royal permaneceu por um momento. Parece que não há motivo para continuar com nosso compromisso, não é, Sarin? Não creio, meu senhor. Se tomarmos o trono agora, será pela força, não por manipulações políticas. O ancião assentiu melancolicamente. Ah, era bom demais para ser verdade de qualquer modo, minha querida. Boa noite, então. Boa noite, Sarin disse, sorrindo carinhosamente enquanto o velho duque partia. 10 noivados e nenhum casamento. Estava acumulando um triste recorde. Com um suspiro, observou Royal fechar a porta, e então se voltou para Ken, que limpava meticulosamente os restos de sua refeição. Tio, ela disse, Terry se mudou para o palácio e minhas coisas foram queimadas. Estou repentinamente sem alojamento. Posso aceitar a oferta feita 2 meses atrás e me mudar para cá? Ken riu. Minha esposa ficaria seriamente aborrecida se não fizesse isso, Anne. Ela passou a última hora preparando seu quarto. Sarin se sentou em sua nova cama, vestindo uma das camisolas de sua tia. Suas pernas estavam firmemente apertadas contra o peito, e a cabeça baixa pendia pesarosa.
Ash zumbiu por um momento, e o rosto de Eventel desapareceu enquanto Sion retornava à sua forma normal. Ficou em silêncio por um longo tempo antes de dizer: Sinto muito, minha senhora. Sarina sentiu, sua cabeça careca roçando contra os joelhos. Raden não mentira, nem exagerara. Seu pai se convertera ao Shul Darath. A cerimônia ainda não ocorrera. Não havia sacerdotes Darath em Teod. No entanto, estava claro que assim que terminasse com Erlon, Raden pretendia viajar para a terra natal de Sarina e receber pessoalmente o juramento formal de seu pai. O juramento colocaria Eventel na base da hierarquia Darath, obrigando-o a se submeter aos caprichos do mais simples sacerdote. Nem as discussões, nem as explicações mudaram a decisão de seu pai. Eventel era um homem honesto, jurara a Radan que se Sarin regressasse em segurança, eles se converteriam. Não importava que as trapaças do Bjorn estivessem por trás tanto de sua maldição quanto de sua recuperação. O rei cumpriria sua promessa. Para onde Eventel fosse, Theod o seguiria. Levaria tempo, é claro. Os Theodenos não eram ovelhas. Contudo, conforme os Artax invadissem sua terra natal, o povo lhes daria ouvidos, quando antes só lhe mostraria o punho. Tudo porque sabia que seu rei era Dorothy. Theod estaria mudada para sempre, e Eventel fizera isso por ela. É claro que afirmava que também sabia que isso era o melhor para seu país. Não importava o quão boa fosse a frota de Theod, a inferioridade numérica garantia que uma campanha jordânica determinada acabaria por derrotar a armada. Eventel afirmava que não faria uma guerra sem esperança. Mesmo assim, este era o mesmo homem que ensinara Sarin o princípio de que sempre vale a pena lutar para proteger. Eventel jurara que essa verdade era imutável, e que nenhuma batalha, nem mesmo uma sem esperança, era em vão quando se defendia o que era certo, mas aparentemente seu amor era mais forte do que a verdade. Ela estava lisonjeada, mas a emoção a deixara enjoada. Theod cairia por causa dela, tornando-se apenas outro estado iordênico. Seu pai seria pouco mais do que um criado de Wyrn. Eventel dera a entender que ela devia liderar Arelon para fazer o que ele fizera, embora Sarin tivesse notado em sua voz que ele ficara orgulhoso quando ela se negou a fazer isso. Protegeria Arelon e Elantris, lutaria pela sobrevivência de sua religião, porque Arelon, a pobre e enferma Arelon, era agora o santuário final do Shul-Korath. Se antes Arelon havia sido uma nação povoada por deuses, agora serviria como refúgio final do próprio Dome. 48. Radan estava sentado na sala de espera do palácio, aguardando com insatisfação crescente. Ao redor dele, os sinais da mudança de governo já eram evidentes. Parecia incrível que um homem pudesse possuir tantas tapeçarias, tapetes e brocados. A sala de espera do palácio estava tão recoberta por tecidos felpudos que Radan se vira obrigado a afastar uma verdadeira pilha de almofadas de seu caminho antes de encontrar um bando de pedras para se sentar. Estava sentado perto da lareira de pedra, as mandíbulas apertadas enquanto olhava a nobreza reunida. Como era de se imaginar, Terry se tornara repentinamente um homem muito ocupado. Cada nobre, proprietário de terras e mercador ambicioso da cidade queria apresentar seus respeitos ao novo rei. Dezenas aguardavam na sala de espera, muitos sem hora marcada. Escondiam sua impaciência a duras penas, mas ninguém era corajoso o bastante para expressar seu aborrecimento com o tratamento recebido. A inconveniência deles não era importante. O fator intolerável era a inclusão de Radan no grupo. O punhado de supostos nobres era um grupo alcoviteiro e indolente. Radan, no entanto, era amparado pelo poder do reino de Wyrn e do império de Yadeth, o mesmo poder que dera a Terry a riqueza que ele precisava para reivindicar o trono. E mesmo assim, Radan era forçado a esperar. Era enlouquecedor, era descortês e era inacreditável. Mas Radan não tinha outra escolha que não suportar, ainda que fosse amparado pelo poder de Wyrn. Não tinha tropas, não podia forçar a mão de Terry, não podia denunciar o homem abertamente. Apesar de sua frustração, o instinto político de Radan não era muito aguçado para deixá-lo fazer algo assim. Trabalhara duro para conseguir um potencial simpatizante no trono. Apenas um tolo deixaria o próprio orgulho arruinar tal oportunidade. Radan poderia esperar tolerar o desrespeito por um tempo, para obter o prêmio em algum momento.
Um ajudante entrou na sala, vestido em finas sedas, a exagerada libré dos arautos pessoais de Terry. Os ocupantes da sala se ergueram e alisaram a roupa. Bjorn Rodden, o ajudante anunciou. Os nobres não esconderam a decepção, e Rodden se levantou e passou por eles com desdém. Já era hora. Terry o esperava. Rodden parou ao passar pela porta, observando a câmara com desgosto. A sala era antigamente o escritório de Iadon, e naquela época era decorado com a eficiência de um homem de negócios. Tudo estava em seu lugar e em ordem. Os móveis eram confortáveis sem serem luxuosos. Terry mudara tudo. Ajudantes ficavam parados nos lados da sala, ao lado de carrinhos com comidas exóticas compradas no mercado areleno. Terry estava reclinado em uma pilha maciça de almofadas e sedas, um sorriso de felicidade em seu rosto marcado no nascimento. Tapetes cobriam o chão e tapeçarias recobriam completamente as paredes. O homem com quem sou obrigado a trabalhar, Rodden pensou, com um suspiro interno. Elon, pelo menos, teria ido direto ao ponto. Ah, Rodden, Terry disse com um sorriso. Bem-vindo. Vossa Majestade, Rodden o saudou, escondendo seu desgosto. Esperava que pudéssemos falar em particular. Terry suspirou. Muito bem, disse, acenando com a mão, mandando os ajudantes embora. Eles partiram, fechando as portas exteriores. Agora, Terry disse, por que veio? Está interessado nas tarefas de suas mercadorias para o mercado areleno? Rodden franziu o senho. Tenho assuntos mais importantes para tratar, Vossa Majestade. Assim como você, vim para cobrar as promessas da nossa aliança. Promessas, Rodden? Terry disse preguiçosamente. Não fez promessa alguma. E o jogo começou. Você vai se juntar à religião Dorothy, Rodden falou. Esse era o acordo. Não fiz tal acordo, Rodden, Terry afirmou. Você me ofereceu fundos, eu os aceitei, tem minha gratidão pelo apoio, assim como eu disse que teria. Não vou discutir com você, mercador, Rodden respondeu, perguntando-se quanto dinheiro Terry exigiria para recordar o acordo deles. Não sou nenhum bajulador para ser seduzido. Se não fizer o que Yada te espera, então encontrarei outra pessoa. Não se esqueça do que aconteceu com seu predecessor. Terry fez uma careta. Não queria o mérito de algo que não teve nada a ver com você, sacerdote. Não queira o mérito de algo que não teve nada a ver com você, sacerdote. A queda de Iadon foi, se bem me recordo, causada pela princesa Theodena. Você estava em Elantis na ocasião. Agora, se Jordan deseja um Dorothy no trono de Arlon, isso pode ser arranjado, é claro que há um preço. Finalmente, Rodden pensou. Apertou as mandíbulas, fingindo fúria, e esperou um momento. Então expirou. Muito bem. Quanto? No entanto, Terry interrompeu. Não é um preço que você possa pagar. Rodden ficou mudo. Como assim? É, Terry confirmou. Meu preço deve ser pago por alguém com um pouco mais de autoridade do que você. Veja bem, descobri que os sacerdotes Dorothy não podem nomear ninguém para a própria posição na hierarquia da igreja. Rodden sentiu um calafrio descer dentro de si enquanto ligava as peças da declaração de Terry. Não pode estar falando sério, sussurrou. Sei mais do que imagina, Rodden. Terry prosseguiu. Acha que sou um tolo, um ignorante dos costumes do leste? Reis se inclinam para Bjorns. Que poder terei se deixar que me transforme em um pouco mais que um escravo Dorothy? Não, isso não serve para mim. Não pense em me inclinar a cada vez que um sacerdote vier me visitar. Vou me converter à sua religião, mas só o farei com a promessa de uma posição eclesiástica similar à minha posição civil. Não apenas rei Terry, mas Bjorn Terry. Rodden balançou a cabeça, assombrado com que facilidade este homem afirmava que não era ignorante dos costumes do leste, quando até mesmo crianças jordânicas sabiam doutrina suficiente para rirem de uma sugestão tão ridícula. Meu senhor Terry, disse, divertido, não tem nem ideia. Já disse, Rodden, Terry o interrompeu. Não há nada que possa fazer por mim. Tenho procurado lidar com o poder superior. A apreensão de Terry retornou. O que está dizendo? Wern, Terry disse com um sorriso largo. Enviei um mensageiro para ele há vários dias, informando-o de minhas exigências. Você já não é necessário, Rodden. Pode se retirar. Rodden ficou parado, estupefato. O homem enviara uma carta para o próprio Wern. Terry fizera exigências para o regente de toda a criação. Você é um homem muito estúpido, Rodden sussurrou, finalmente percebendo a gravidade de seus problemas. Quando Wern recebesse aquela mensagem, vá, Terry repetiu, apontando para a porta. Levemente aturdido, Rodden fez o que lhe era ordenado.
Página 49. No princípio, Rowden ficou longe da biblioteca, porque o fazia lembrar de Sarin. Depois, sentiu-se atraído pelo local, porque o fazia se lembrar dela. Em vez de pensar em sua perda, Rowden se concentrou na conexão que ela fizera. Estudou Aeon após Aeon, notando outras características da paisagem e suas formas. Aeon Eno, o caractere para a água, incluía uma linha serpenteante que combinava com os meandros do rio Eredal. O caractere para a madeira, Aeon D, incluía vários círculos que representavam os bosques do sul. Os Aeons eram mapas da Terra, cada um deles uma versão ligeiramente diferente da mesma imagem geral. Cada um tinha as 3 linhas básicas, a linha da costa, a linha da montanha e o ponto do lago Alonoi. Muitos tinham também uma linha embaixo que representava o rio Calamo, que separava Harrowlon de Duladel. No entanto, algumas das características o deixavam completamente perplexo, porque o Aeon Mea, o caractere da reflexão, tinha um X que cruzava em algum lugar no meio do condado Aeon, porque o Aeon Re estava marcado com dezenas de pontos aparentemente aleatórios. As respostas deviam estar em um dos livros da biblioteca, mas até agora Rowden não encontrara nenhuma explicação. O Dor atacava pelo menos 2 vezes ao dia agora. Cada batalha parecia a última, e cada vez ele se sentia um pouco mais fraco quando a luta terminava, como se sua energia fosse um poço finito, que era drenado um pouco mais a cada confronto. A questão não era se cairia ou não, mas se descobriria o segredo antes que isso acontecesse. Rowden socou o mapa, frustrado. 5 dias haviam se passado desde a partida de Sarin, e ainda não fora capaz de encontrar a resposta. Estava começando a achar que continuaria durante a eternidade, agonizantemente perto do segredo do Aeon Dor, e ainda assim incapaz de descobri-lo. O grande mapa, agora pendurado na parede perto de sua mesa, tremulava enquanto Rowden passava as mãos por ele, estudando suas linhas. As bordas estavam gastas pelo tempo e a tinta começava a desvanecer. O mapa vivera durante a glória e o colapso de Elantris, como desejava que o objeto pudesse falar, sussurrar os mistérios que conhecia. Balançou a cabeça, sentando-se na cadeira de Sarin. Seu pé derrubou uma das pilhas de livros dela. Com um suspiro, reclinou-se em seu assento e começou a desenhar, buscando conforto nos Aeons. Há pouco tempo, passara a praticar uma técnica nova e mais avançada de Aeon Dor. Os textos explicavam que os Aeons eram mais poderosos quando desenhados com atenção, não apenas para o comprimento e a inclinação da linha, mas também para a largura da linha. Ainda que funcionassem se as linhas tivessem todas a mesma largura, a variação nos devidos lugares acrescentava controle e força extras. Então Rowden praticava como os textos instruíam, usando seu mindinho para desenhar linhas mais finas e seu polegar para construir as mais largas. Também podia usar ferramentas como uma vareta ou uma pena para desenhar as linhas. Os dedos eram a conversão, mas a forma importava mais do que os utensílios. Afinal de contas, os elantrinos haviam usado o Aeon Dor para escavar símbolos permanentes na rocha e na pedra, e até o construíram com arames, pedaços de madeira e vários outros materiais. Aparentemente era difícil criar caracteres do Aeon Dor a partir de materiais físicos, mas os Aeons ainda tinham o mesmo efeito, independentemente de se eram desenhados no ar ou fundidos em aço. Sua prática era em vão, não importava o quão eficientes seus Aeons eram, nenhum deles funcionava. Rowden usava a unha para desenhar linhas tão delicadas que eram quase invisíveis, desenhava outras com 3 dedos juntos, exatamente como os textos instruíam, e era tudo inútil. Toda sua memorização, todo o seu trabalho, por que ainda se incomodava? Passos soaram no corredor. O novo avanço tecnológico de Maresh eram os sapatos com grossas solas de couro esticados com pregos. Rowden observou através de seu Aeon translúcido, enquanto a porta se abria e Galadon entrava. O senhor acaba de passar, Sully. Ainda está aqui? Galadon negou com a cabeça. Partiu quase imediatamente. Queria que eu dissesse para você que ela finalmente convenceu os lords a se rebelarem contra o rei Terry. Sarin havia enviado Sion diariamente com relatos de suas atividades, um serviço que era uma bênção só até certo ponto. Rowden sabia que devia escutar o que estava acontecendo no exterior,
mas ansiava pela relativa ignorância livre de preocupações de antes. Até então tinha que se preocupar só com Elantris, agora tinha que se afligir por todo o reino, um fato que precisava conciliar com o doloroso conhecimento de que não podia fazer nada para ajudar. Ash disse: quando será o próximo envio de suprimentos? Esta noite. Bom, Robin comentou. Ele disse se ela vai vir? As mesmas condições de antes, Sully, Galadon disse, negando com a cabeça. Rodden assentiu, mantendo a melancolia longe de seu rosto. Não sabia que meio Sarene estava usando para entregar os suprimentos, mas, por alguma razão, Rodden e os outros não podiam recolher as caixas até depois que as entregas fossem feitas. Deixe de choramingar, Sully, Galadon disse com um grunhido. Não cai bem em você. É preciso um delicado senso de pessimismo para lamentar com um certo ar de respeitabilidade. Rodden não pôde deixar de sorrir. Sinto muito. É que parece que não importa quanta força apliquemos em nossos problemas, eles continuam resistindo. Ainda não progrediu com o Eondor? Não, Rodden confessou. Cotejei mapas antigos com novos, procurando mudanças nas costas ou cordilheiras, mas nada parece ter mudado. Tentei desenhar as linhas básicas com inclinações ligeiramente diferentes, mas foi infrutífero. As linhas não aparecem até que eu as coloque exatamente com a mesma inclinação. A mesma inclinação de sempre. Até o lago está no mesmo lugar, invariável. Não vejo o que está diferente. Talvez nenhuma das linhas básicas tenha mudado, Sully, Galadon sugeriu. Talvez alguma coisa precise ser acrescentada. Pensei nisso. Mas o quê? Não conheço nenhum novo rio ou lago, e certamente não há nenhuma montanha nova em Arelon. Rodden terminou seu Aeon. Aeon R, com um golpe insatisfeito do polegar. Olhou para o centro do Aeon, o núcleo que representava Arelon em suas características. Nada havia mudado. Exceto uma coisa. Quando o Riad ocorreu, a terra rachou. O abismo, Rodden exclamou. O abismo? Galadon perguntou, cético. Foi causado pelo Riad, Sully, não o contrário. Mas, e se não foi assim? Rodden disse, entusiasmado. E se o terremoto veio exatamente antes do Riad? Causou a rachadura no sul e, de repente, todos os Aeons ficaram inválidos. Todos precisavam de uma linha extra para funcionar. Todo o Eondor e, portanto, Elantris teria caído imediatamente. Rodden se concentrou no Aeon que flutuava diante dele. Com a mão vacilante, passou o dedo pelo caractere brilhante no local aproximado em que se encontrava o abismo. Nada aconteceu, nenhuma linha apareceu. O Aeon piscou e desapareceu. Acho que só é isso, Sully, Galadon disse. Não, Rodden falou, começando o Aeon novamente. Seus dedos se agitavam e giravam. Sua mão se movia com uma velocidade que ele nem sabia ser capaz, recriando o Aeon em questão de segundos. Parou no fim, a mão estática, embaixo das 3 linhas básicas. Quase podia sentir. Apunhalou o Aeon e seu dedo atravessou o ar. Uma pequena linha cruzou o Aeon por trás. Então foi atingido. O Dor atacou com uma onda ribombante de poder, e dessa vez não acertou nenhuma parede. Explodiu através de Rodden como um rio. Ele arfou envolto em seu poder por um instante. A força se irrompeu livre, como um animal que estivera preso em um espaço reduzido por tempo demais. Parecia quase alegre. Então se foi, e Rodden cambaleou, caindo de joelhos. Sully? Galadon perguntou, preocupado. Rodden balançou a cabeça, incapaz de explicar. Seu dedo do pé ainda ardia. Continuava sendo um elantrino, mas o Dor fora libertado. Havia consertado alguma coisa. O Dor não viria mais contra ele. Então ouviu um som, como um fogo crepitando. Seu Aeon, o que estava desenhado diante de si, brilhava com força. Rodden gritou, gesticulando para Galadon se abaixar, enquanto o Aeon se dobrava sobre si mesmo, suas linhas se distorcendo e se retorcendo até formar um disco. Um pequeno ponto de luz vermelha apareceu no centro do disco. Então expandiu o som de algo queimando, crescendo até um clamor. O Aeon se tornou um vórtice retorcido de fogo. Rodden podia sentir o calor enquanto retrocedia. O Aeon explodiu, cuspindo, uma coluna horizontal de fogo no ar bem acima da cabeça de Galadon. A coluna se chocou contra uma estante de livros, destroçando toda a estrutura com uma enorme explosão. Livros e páginas em chamas foram atirados no ar, chocando-se contra as paredes e outras estantes. A coluna de fogo desapareceu, o calor sumiu de repente, e a pele de Rodden sentiu frio em contraste. Alguns pedaços ardentes de papel caíram no chão. Tudo o que sobrara da estante era uma pilha fumegante de carvão. O que foi aquilo? Galadon perguntou.
Acho que acabo de destruir a sua sessão de biologia, Rodden respondeu, assombrado. Da próxima vez, Sully, recomendo que não teste suas teorias com o Aeon R. Colo. Galadon fez uma pilha de livros quase totalmente queimados. Haviam passado a última hora limpando a biblioteca, assegurando-se de que apagariam qualquer fogo latente. De acordo, Rodden disse, feliz demais para se colocar na defensiva. Aconteceu de ser o que eu estava praticando. Não teria sido tão dramático se não tivesse colocado tantos modificadores nele. Galadon contemplou a biblioteca. Uma cicatriz escura ainda marcava o lugar da estante incinerada, e várias pilhas de livros semi-chamuscados estavam espalhadas pela sala. Devemos experimentar outro? Rodden perguntou. Galadon fez uma careta. Desde que não tenha fogo envolvido. Rodden assentiu, levantando a mão para começar o Aeon Ash. Terminou o formato de caixa dupla do caractere e acrescentou a linha do abismo. Deu um passo para trás, esperando ansiosamente. O Aeon começou a brilhar. A luz começou na ponta da linha da costa, então ardeu através de todo o Aeon, como chamas lambendo uma piscina de óleo. As linhas ficaram vermelhas no início, depois, como metal na forja, tornaram-se um branco brilhante. A cor restabilizou, banhando a área com uma suave luminescência. Funcionou, Sully, Galadon sussurrou. Por Doloken, você realmente conseguiu? Rodden ficou excitado. Aproximou-se do Aeon de modo hesitante, colocando a mão contra ele. Não havia calor, exatamente como os livros explicavam. Uma coisa estava errada, no entanto. Não era tão brilhante quanto deveria, notou. Como pode ter certeza? Galadon perguntou. Este é o primeiro que vê funcionar. Rodden balançou a cabeça. Li o suficiente para saber. Um Aeon Ash grande como esse deveria ser poderoso o suficiente para iluminar toda a biblioteca. Este mal brilha como uma lamparina. Estendeu a mão, batendo no centro do Aeon. O brilho desapareceu imediatamente. As linhas do Aeon desapareceram uma por vez, como se algum dedo invisível as apagasse. Então Rodden desenhou outro Aeon Ash, desta vez incluindo todos os modificadores para aumentar a potência que conhecia. Quando este Aeon finalmente estabilizou, parecia levemente mais brilhante do que o primeiro, mas nem de perto tão poderoso quanto deveria ser. Algo ainda está errado, Rodden assegurou. Aquele Aeon deveria ser brilhante demais para ser olhado. Acha que a linha do abismo está errada? Galadon perguntou. Não, obviamente era uma parte importante do problema. O Aeondor funciona agora, mas deficiente em seu poder. Deve haver algo mais. Outra linha, talvez, que precisamos acrescentar. Galadon olhou de relance para seus braços. Mesmo contra a pele marrom escura do Dula, era fácil perceber as doentias manchas elantrinas. Tente um Aeon de cura, Sully. Rodden assentiu, traçando Aeon Ia no ar. Acrescentou uma modificação definindo o corpo de Galadon como alvo, assim como todas as 3 marcas para aumentar o poder. Terminou com a pequena linha do abismo. O Aeon brilhou levemente e desapareceu. Sente alguma coisa? Rodden perguntou. O Dula negou com a cabeça. Então, levantando o braço, inspecionou um corte no cotovelo. O ferimento causado outro dia quando escorregou nas plantações. Estava igual. A dor ainda está aqui, Galadon disse, desapontado, e meu coração não bate. Esse Aeon não se comportou adequadamente. Desapareceu como antes, quando não sabíamos nada sobre a linha do abismo. O Dor não conseguiu encontrar o alvo para seu poder. Então, de que serve Sully? A voz de Galadon estava amarga com a frustração. Ainda vamos apodrecer nessa cidade. Rodden colocou uma mão consoladora no ombro do Dula. Não é inútil, Galadon. Temos o poder dos Elantrinos. Alguma coisa pode não funcionar, mas pode ser porque não praticamos o suficiente. Pense, este é o poder que deu a Elante sua beleza, o poder para alimentar toda Arelon. Não perca a esperança quando estamos tão perto. Galadon olhou para ele e então sorriu amarelo. Ninguém consegue desistir quando você está por perto, Sully. Você se recusa inteiramente a deixar um homem se desesperar. Conforme experimentavam mais Aeons, ficavam mais aparente que algo ainda estava bloqueando o Dor. Fizeram flutuar um punhado de papéis, mas não um livro inteiro. Fizeram uma das paredes ficar invisível, ficar azul, e depois devolveram sua cor original. O Rodden conseguiu convencer uma pequena pilha de carvão e umas poucas sementes. Os resultados eram encorajadores, mas muitos Aeons falhavam completamente. Qualquer Aeon, por exemplo, que fosse dirigido para um deles se apagava, sem nenhum efeito.
A roupa deles era um alvo válido, mas sua carne não. Rowden quebrou a ponta da unha de seu polegar e tentou fazê-la flutuar, mas não teve sucesso algum. A única teoria que Rowden tinha era a que expressara antes. Nossos corpos estão congelados na metade da transformação, Galadon explicou, observando uma folha de papel flutuar e arder em chamas na frente dele. Aeons ligados pareciam funcionar. A Shald não terminou conosco. O que quer que esteja impedindo que os Aeons alcancem seu potencial completo, também está impedindo que nos tornemos autênticos elantrinos. Até que nossa transformação não esteja completa, parece que os Aeons não podem nos afetar. Ainda não entendo aquela primeira explosão, Sully, Galadon comentou, praticando um Aeon Ash. O Dula conhecia apenas alguns poucos Aeons e seus dedos grossos tinham dificuldade para desenhá-los com precisão. Enquanto falava, cometeu um leve erro e o caractere se desvaneceu. Franziu o senho e continuou sua pergunta. Parecia tão poderoso. Por que nada mais se comportou tão bem? Não tenho certeza, Rowden falou. Alguns momentos antes havia desenhado novamente o Aeon R, ainda que de modo hesitante com as mesmas modificações, criando uma runa complexa que teoricamente formaria outra coluna de fogo. Em vez disso, o Aeon mal crepitara com calor suficiente para esquentar uma xícara de chá. Suspeitava que a primeira explosão tinha algo a ver com a onda de dor através dele, uma expressão de uma liberdade longamente aguardada. Talvez houvesse alguma espécie de acúmulo de dor, Rowden sugeriu, com uma bolsa de gás presa em uma caverna. O primeiro Aeon que desenhei drenou essa reserva. Galadon deu de ombros. Havia tanta coisa que não entendia. Rowden sentou-se por um momento. Os olhos pousaram em um dos livros. Uma ideia lhe ocorreu. Correu até a pilha de volumes sobre o Aeon Door, selecionando um grande exemplar que não continha outra coisa que não páginas e páginas de diagramas de Aeons. Galadon, que havia deixado uma frase pela metade, o seguiu com uma expressão amuada, espiando por sobre seu ombro, enquanto Rowden procurava uma página. O Aeon era extenso e complexo. Rowden teve que dar vários passos para o lado enquanto desenhava as modificações e estipulações indo bem além do Aeon central. Seu braço doía quando terminou, e a construção pairava no ar como uma muralha de linhas brilhantes. Então começou a resplandecer, e o conjunto de inscrições se retorceu, girando e se enroscando ao redor de Rowden. Galadon gritou, surpreso pela luz súbita e brilhante. Em alguns segundos a luz desapareceu. Rowden podia dizer pelo olhar sobressaltado de Galadon que tivera êxito. Sully, você conseguiu! Está curado? Temo que não, Rowden negou com a cabeça. É apenas uma ilusão. Olhe, levantou as mãos, que ainda estavam cinzas e manchadas de negro. Seu rosto, no entanto, estava diferente. Deu alguns passos e contemplou seu reflexo em uma placa polida no fundo de uma estante. A imagem retorcida lhe mostrava um desconhecido. Estava livre das manchas, verdade, mas não se parecia ainda com seu rosto, antes que fosse alcançado pela Shald. Uma ilusão? Galadon perguntou. Rowden assentiu. É baseado no Aeon Shao, mas tem tantas coisas misturadas que o Aeon base é quase irrelevante. Mas não deveria funcionar com você, Galadon disse. Achei que tínhamos dito que os Aeons não surtem um efeito sobre os elantrinos. Não surte, Rowden falou, virando-se. Atua sobre minha camisa. A ilusão é como uma peça de roupa. Apenas cobre minha pele. Não muda nada. Então para que serve? Rowden sorriu. Vai nos tirar de Elantris, meu amigo.